Uma pergunta, curiosidade aqui. Fala-se tanto de Marte, né? Vênus. Por que nunca fala-se sobre Saturno? Que é um planeta tão Termos... bonito, né? Que a gente vê, é tão emblemático, os anéis de Saturno, ele é grande. Saturno, ele tem a energia assim, porque todos os planetas, eles têm a energia neutra, Uhum. né? Então, dependendo do operador, é que vai dar um sentido se é positivo ou negativo. Então, assim, todas as forças cósmicas são neutras. Quem vai jogar para a dualidade vai ser a consciência dual. Tá. Então, hoje, a questão de Saturno, ela está muito ligada... O que é o planeta Saturno? Saturno, ele é um planeta da matéria, tá? Só que ele é um planeta da matéria que exige sacrifício. Então, para você ter a recompensa, você tem que sacrificar algo. Então, por exemplo, você está estudando para um concurso e aí o pessoal te chamou para um final de semana num sítio e tal. Você abre mão daquele final de semana para estudar para aquele concurso. Você sacrificou uma diversão, Certo. um momento com amigos. Você vai ter a sua recompensa. Certo. Então, quanto mais você sacrifica, mais Saturno te entrega. Mas geralmente as pessoas sacrificam o quê? A saúde, o tempo de vida em troco de dinheiro. O sono. Essa é a dinâmica de Saturno. E o nosso planeta ele está dominado pela energia saturnina, porque as pessoas elas estão tão apegadas à matéria que elas sacrificam tudo pela matéria. Olha. Aí entra a questão dos sacrifícios também, ritualísticos. Mas eu não ouço falar muito sobre Saturno especificamente. E você colocou de uma maneira muito... que funciona muito conosco, como nós somos aqui. Sim. Né? Como nós tomamos as decisões. É a energia da recompensa após o sacrifício. Aí no extremo, aí já seria o satanismo, que vem de saturnismo. É mesmo? Saturnismo, Saturnália. Sábado é o dia de Saturno. E os conflitos, se você observar, né, o conflito que está acontecendo agora no planeta começou num dia de sábado. Lá em janeiro também foi num sábado. Por quê? Porque eles usam a energia de Saturno. Então, quando você começa algo num sábado com um sacrifício, que esse conflito começou em março, Ele sempre ataca nos aliás, finais de semana. então, no sábado, não é por causa da bolsa. O venezuelano, como é Deus, o Maduro também foi num sábado, se eu não me engano. Porque aí você usa a energia de Saturno. O conflito lá com o Irã, ele começou num sábado com alinhamento planetário, e aí você teve um sacrifício de menores, né? Porque não pode dar detalhes, da escolinha lá. Entendeu? Então você juntou alinhamento planetário no dia de Saturno, mais um sacrifício de um monte de pequenos, de indefesos. Que é energia assim. Que absurdo. Foi um ritual. É um ritual? Foi um ritual para iniciar um conflito para vir com tudo mesmo. Para destruir o planeta. Meu Deus! Só que eles não contavam que as pessoas estão unidas em oração, né? Então as pessoas elas estão fazendo uma corrente de oração, inclusive o horário para quem quiser entrar nessa corrente de oração mundial, aqui no Brasil é 6h. Todos os dias. Todos os dias. Senta lá, ora a sua oração da sua fé, porque para mitigar, né? Porque existe uma pauta, né? Uma agenda que o Daniel Mastral já falava isso, que é qual é o intuito deles? É cumprir profecias, né? Para trazer o fim dos tempos mesmo. Aliás, Dai, tô te devendo resposta, Dai, viúva do Mastral, um beijo pra você. Conheço a Dai. Você me mandou mensagem, perdão, faz tempo agora que eu devo uma resposta para você, responderei. Que coisa, e me diz... Então, essa elite, né, que é uma elite muito perversa, eles operam com as energias planetárias. Como rituais. Com rituais. Então, assim, para eles é muito real. Então, o que eles fazem? Eles financiam a ciência para que a ciência fique cada vez mais afastada da espiritualidade, para que temas como astrologia, por exemplo, caiam no ridículo, mas eles utilizam de astrologia. Entendeu?
Então não foi por acaso que ele começa sempre no sábado. É energia de Saturno. E, e sabendo disso, além da oração diária às 6 da tarde, isso é mundial essa oração? Mundial, porque cada conta do fuso, cada país está sendo um horário, né? Só que aí coincide, está todo mundo no mesmo horário. Aí no Brasil é às 18. Aliás, hoje ele vai se pronunciar, né? Às 10 horas da noite. Não Ao tô vivo, sabendo, para a nação. Para os Estados Unidos. Falar, se dirigir à nação sobre quais são os planos. Se eu não me engano, ele mandou bastante gente para E, lá. Ali é mais sacrifício, né? Porque é operação praticamente. o que especula-se é que vai acabar em 2 semanas. 2, 3 semanas vai retirar as tropas. Aí vai dizimar o exército dele. Mas então, é isso que eu não entendo. Sacrifícios. Que agenda, quando você fala de agenda, existe uma agenda, mas ninguém sabe qual é essa agenda? Eles sabem. Exatamente não, né? Mas o que especula-se que é? Que você saiba dizer. Olha, eu vou muito na linha do Mastral mesmo, né? Que ele fala qual a ideia deles. É trazer o fim dos tempos. O que está acontecendo? As pessoas estão acordando. Aí a gente tem também a questão da informação, né? Da divulgação da informação, a própria internet e tudo mais. Então as pessoas, elas não são mais tão controláveis como eram há 20 anos atrás, por exemplo, quando eles entraram lá no Afeganistão. Tava todo mundo, não, ok, né, merecido porque fez tal coisa. Hoje a gente já entende as narrativas, a gente já entende as manipulações. Então, as pessoas não estão mais no nível de controle que se tinha, né, há alguns anos atrás. Então, cada vez mais eles estão perdendo o controle. Então, quando você tem uma superpopulação em que uma elite está perdendo o controle, eu entendo que é interessante para eles uma redução drástica populacional para que eles consigam implantar um sistema de controle totalitário, né? Através da inteligência artificial, enfim. Ou seja, essa é a Totalitarismo. agenda Reduzir a população. mundial. Sim, acredito que reduzir em 2/3, tá? Caramba, isso é muita gente. Bom, Bastante gente. só na China tem isso do mundo, então. Sim. China e Índia, né, na verdade. E existe uma agenda do outro lado? Por exemplo, a gente fala do Irã, a gente fala Rússia, China. Quais são as agendas desses lugares? Ou, na verdade, eu entendo que existe um nível de infiltração em todos os governos. Ou seja, todos, na verdade, se falam. Só que tem governos que uns são tipo a mão direita e outros são a mão esquerda. Então a mão direita é mais dominante. Então existem governos que são 100% a elite oculta. E tem outros governos, que seria a mão esquerda, que são menos controláveis, mas que têm também um nível de controle das elites. Tem um nível de controle, mas eu me refiro assim, por exemplo. De interferência. Quando os Estados Unidos faz algum movimento, nunca é por questões religiosas, certo? É uma batalha espiritual também. Não, mas declarada não, mas você sabe que vazou, né? Que começou a rolar no exército americano que eles estavam numa batalha bíblica. O que estava acontecendo tinha a ver com as profecias bíblicas. Isso vazou. Vazou para a imprensa, inclusive. Então, os comandantes, os generais do próprio exército estavam falando isso para os demais, para os subordinados, que era uma batalha espiritual. Isso vazou na imprensa. Porque estão combatendo, supostamente, uma oposição religiosa. Como prega-se, então, isso? Eles tentam vender a imagem, assim, eles tentam vender que eles como sendo o lado do bem. Da luz, isso. Só que não, é o contrário. Isso que eu queria entender. O contrário, ou seja, o muçulmano é o lado da luz. Então, é que se a gente entrar nesse... é muito dual. Se você me colocar assim, qual que é o mocinho, qual que é o vilão. Isso é muito dualidade. Tá. Entendeu? É muito complicado, porque existe infiltração em todos os lados, tá?
E mesmo, por exemplo, a gente tem lá os Estados Unidos, que são o braço forte da elite oculta, você tem pessoas do bem lá dentro dos Claro, Estados Unidos, e até dentro do exército, claro. entendeu? Então é muito complicado a gente dividir muito assim, porque aí a gente acaba entrando no jogo da dualidade, que é o que eles querem. Então a Entendi. gente tem que tomar muito cuidado de colocar Um esses contra aqui, o outro, simplesmente. esses são os Não é. vilões, esses são Entendi. os entendeu? Rotular as questões. Sim. É sempre o fruto. Pelo fruto os conhecereis. Então, se o fruto é fruto do amor, é luz. Agora, se for fruto de conflito, mortes e Claro, tudo mais, gente, não, trevas. não serve a luz. Claro, não é o Definitivamente caminho, né? não é o caminho. Exato. É o caminho pela força, né? Coloca-se muito pelo que, como os argumentos, mas enfim. Bom, vamos mudar para outro setor, vai. Mas aí, se puder, se Ah, calhar, a sim, gente pode sim. voltar nisso um Sim, pouquinho. tranquilo. Bom, dando uma mudada geral. Atlântida e o Triângulo das Bermudas. Conte-me um pouquinho. Vamos começar pelo Triângulo das Bermudas, que sempre foi um mistério, né? E eu Uhum. acho um tema muito interessante. Fala-se que navios, embarcações desaparecem. Desaparecem, Ou sim. seja, desaparecem para onde? Afundam ou sobem? Ou simplesmente são pulverizadas? Ou seja, o que acontece lá? E por Então, quê? ali tem um vórtice dimensional, né? Porque é bem a região onde a gente teve o afundamento ali da Atlântida. Então, você imagine o que era a Atlântida? A Atlântida não era um local, era a capital de todo o planeta, né? Na superfície. Na Tá, superfície. porque às vezes a gente fala Exato. Atlântida, muitas pessoas têm aí em mente aquela coisa subaquática, Agora né? tá, né? Não, então, mas eu digo, a Não, gente ela tem que é. começar por aqui. Sim. Tá, No momento em que ela não tinha afundado ainda. Então, bom, vou voltar um pouquinho antes, então, que aí dá pra gente falar também da Lemúria, um pouquinho perfeito. anterior, né? Então, a gente tem, assim, o projeto Adão. Vamos falar do projeto Adão, que aí tem a ver com a origem extraterrestre, o que seria isso. Porque, na verdade, a nossa origem, e a gente tem que falar um pouco sobre extraterrestre e extradimensional, que basicamente, quando a gente fala, por exemplo, de anjos não são da Terra, né? Logo, eles são extraterrestres. Uhum, Mas a palavra mais ideal seria extradimensionais, certo. né? Então, assim, até onde é extraterrestre, extradimensionais, esse é o X da questão, inclusive para a ufologia, né? Eu acho que tem mais a ver com extradimensionalidade. Do que um ser que tá lá de pé É em porque outro planeta. Porque eu entendo que a gente está meio que isolado aqui nessa dimensão, porque a gente teve uma queda dimensional, e por conta dessa queda é como se tivesse caído numa zona não habitável, sabe. Por isso que a gente não conseguiria Ver os outros. ver, detectar, entendeu. E geralmente quando tem alguma coisa assim é alguma coisa que o pessoal fala de visita que vem de fora para cá, né. E como que chegou? Sim, Ninguém detectou? Mas aí sim. você tem vários casos de naves que são avistadas e tudo mais, e isso não é bom, é óbvio que a gente tem também ocultação de imagens na NASA, mas enfim. Mas geralmente elas basicamente aparecem, como se elas tivessem se materializado aqui nessa realidade. Então eu acho que a questão dimensional é o X da questão. Tá? Então é extraterrestre, por não ser da Terra, mas muito mais extradimensional. Tá. E a nossa origem também está aí, né? Então, para a gente compreender a fundo toda a criação, eu acho que como caímos em consciência, a gente tenta compreender dentro das ferramentas que possuímos, mas ainda assim é muito limitado. E a informação também é muito complicada aqui no planeta porque foi tudo bagunçado, né? Mas inicialmente, né, as primeiras vidas físicas, né, elas teriam vindo de esferas acima, esferas superiores, Uhum. e na verdade, as primeiras consciências começaram com corpos de luz e depois ele se densifica, aí a gente está falando de Lemúria. E aí, na época de Lemúria, né, é quando a gente vai começar a ter esse problema de interferências de seres vindo de outros orbes e mexendo no DNA humano, né? Uhum. Então, diz, né, que na época de Lemúria, o
O homem lemuriano ele era hermafrodita, Uhum. né? E aí isso casa com a denominação do Adão Kadmon, né? Que seria o Adão original, que teria também os dois sexos. Tanto é que Eva, quando a alegoria que fala Da que costela. Eva saiu de Adão, então que diz o quê? Que Adão tinha os dois sexos dentro dele. Sim. Porque se Eva saiu dele, então está explicando, na verdade, o que? Uma androginia, né? Então aí você já começa a ter lá na época de Lemúria interferências, né, de seres extraterrestres e extradimensionais em um conflito que perdura muitos e muitos tempos, né? Então, a nossa situação atual são ecos, né, de todo esse histórico de interferências, de conflitos e tudo Uhum. mais, né. E, o que que aconteceu com a civilização lemuriana? Após a interferência, é uma civilização que basicamente vai buscar abrigos dimensionais e abrigos intraterrenos barra dimensional, porque eles são intraterrenos, mas ninguém nunca consegue achar, Uhum. né. Então, essa seria a primeira, assim, civilização aqui terrestre. E aí depois a gente vai ter os remanescentes lemurianos fundando a Atlântida, né. Aí a gente está falando mais ou menos 200.000 anos atrás. Lemurianos vêm da onde exatamente? Assim, digo, era um lugar? Lemúria ficava no Pacífico, Tá, que e aí aí Atlântida no Golfo. no Não, Atlântico. perdão, no Atlântico. Isso. Sim, Sim, mas assim, a gente tem que entender não como populações isoladas, mas como capitais planetárias, tá? De do onde planeta. do planeta, Tá. isso. Então, quando eu estou falando de Lemúria, eu não estou falando de uma espécie. Eu estou falando de toda a civilização que permeava todo o planeta, Hum. entendeu? É, por exemplo, Deus livre, amanhã depois a nossa civilização é resetada, eles vão dar um nome para a nossa civilização, não vão chamar Hum. de os brasileiros ou os americanos, vai ter um nome que vai ser um nome para todo o Para planeta, todos os humanos que aqui que estavam habitaram nessa nessa época. época. Exatamente. Então Ah, então Lemúria lemurianos não são contemporâneos de Atlântida, vieram? é tem um período ali, porque a partir do momento que eles começam a buscar abrigos dimensionais e ir para outras realidades, ficam remanescentes que vão, dar origem, A uma fundar nova. a Atlântida, entendeu? Então a Entendi. mesma coisa se acontecesse Nós pro alguma próximo. sim, Qual seria o nome do nosso? não Ninguém faço nunca ideia. parou para pensar? Não é possível. Diante de tanta teoria, tanto Seríamos o estudo, quê? não sei. Vocês são os estudiosos. Porque pensa, se a gente sabe que tinha lemuriano, que alguns que os remanescentes É, fundaram a Atlântida, teosofia chama de arianos, né, raça arianos, arianos. seríamos Mas os arianos são arianos. brancos? Não dentro da teosofia não, seria esse grupo pós-Atlântida, que Tá. seríamos nós, né. Ah. E você tem algum estudo que indica que estamos perto desse fim? Olha, essa elite, né, que sempre olha só, ela está interferindo já há um bom tempo, né, em todas as civilizações. Essa é sempre a pauta deles, só que a gente vai ter também a pauta da luz. Porque se você tem, né, um coletivo desperto, vibrando na positividade, no amor, na empatia, você troca a frequência planetária e aí você frustra os planos A dessa tentativa elite. de. É, exatamente. Quem foram os do mal ou quem iniciou o fim dos lemurianos? Indeterminado. Não sabe como começou Exatamente, a ruir. para eu falar exatamente qual foi a espécie, é meio complicado. Da Atlântida foram os Anunnaki, né. Os Anunnaki Já vieram para aniquilar os. na época da Atlântida, infiltração, né, intervenção no DNA, né, então ali na época da Atlântida eles começam a mexer no DNA humano, porque eles não criaram a humanidade, que é um erro falar que eles são criadores, eles não são, nem fizeram o upgrade no DNA, na verdade eles começaram a mexer no DNA humano já pensando numa agenda de dominação. Então, o Edgar Cayce chama eles no livro deles, né, no livro não, nas cartas que ele escrevia para os clientes, ele chama de os filhos de Belial. Belial. Belial, é. Que foi um grupo que teria chegado na época da Atlântida, seduzido os atlantes, ensinado magias com fins egoístas e começado a mexer no DNA atlante, misturando DNA humano com DNA animal, para criar uma sub-raça
e aí pegaram essa sub-raça e colocaram eles para fazer trabalho servil, Braçal. braçal, Como fazer exato, as pirâmides do Egito, por exemplo. exato. E aí, tanto é que na mitologia suméria eles são chamados, esses seres, de Lulu-Amelu, que é servo misturado. Por que que é misturado? Porque tem DNA Animal. humano e animal, exato. E aí as doenças genéticas viriam daí, dessa mistura que eles fizeram.